13º item da pauta, processo número 00058 048130/2016-33. Interessado, Aeroportos Brasil Viracopos, S.A. Assunto, recurso administrativo. Diretor-relator, Hélio Paz de Barros Júnior. Por favor, diretor, a leitura do seu relatório. Bom dia, senhores. Muito embora o relatório já tenha sido disponibilizado, dada a complexidade do assunto, peço a vênia dos senhores para que eu possa fazer um resumo do relatório, haja vista que o assunto é bastante denso. Okay? Quanto à descrição dos fatos, trata o presente processo da interposição de recurso administrativo contra a decisão de primeira instância da Superintendência de Regulação Econômica de Aeroportos, que, em 18 de agosto de 2016, indeferiu o pleito da concessionária Aeroportos Brasil Viracopos S.A. de prévia anuência desta agência reguladora para a modificação da participação acionária de seu acionista privado, Aeroportos Brasil S.A. ABSA. A concessionária requereu, em 7 de julho de 2016, a reconsideração da decisão daquela superintendência e, caso negado, que fosse este encaminhado à diretoria colegiada sob a forma de recurso administrativo. A solicitação para a mudança de composição é baseada na proposta de emissão de 68.935.803 novas ações ordinárias sem valor nominal unitário, totalizando R$ 80 milhões. Dessa forma, o capital social da companhia passará de R$ 250 milhões para R$ 330 milhões. Após a subscrição e integralização do aumento pretendido, a composição do capital social da ABSA seria o seguinte: 2 pontos. Triunfo Participações e Investimentos S.A., com 47,68% das ações, UTC Investimentos S.A., com 47,68% das ações, e Egis Airport Operation, com 4,63% das ações ordinárias, percentual este aquém do exigido no instrumento licitatório como requisito para a participação em consórcio à época do leilão. Resumidamente, a integralização de capital acarreta a redução do percentual de participação do seu operador aeroportuário, Egis Airport Operation, abaixo dos 10% das ações ordinárias previsto na cláusula 3.10.4 do edital do leilão número 2, diagonal 2011, capítulo 3, da participação do leilão, seção 2ª, da participação em consórcio. Assim, realizadas gestões internas entre essa diretoria relatora, equipe da Superintendência de Regulação Econômica e representantes da Procuradoria-Geral Federal desta Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC, apresentam as razões abaixo que servem de supedâneo para a formulação de entendimento interpretativo, analisado o caso concreto, as cláusulas do edital do leilão número 2, 2011, e do contrato de concessão de aeroportos número 3, ANAC 2012, de Campinas, que disciplinam os requisitos de habilitação técnica de participação no leilão e a manutenção destes requisitos durante a execução do contrato do Aeroporto Internacional de Viracopos, localizado no município de Campinas, São Paulo. Do edital do leilão, número 02, diagonal 2011. Rege o caput do artigo 8º da Lei 11.132 de 2005, que cabe à ANAC adotar as medidas necessárias para o atendimento do interesse público e para o desenvolvimento e fomento da aviação civil, da infraestrutura aeronáutica e aeroportuária do país, atuando com independência, legalidade, impessoalidade e publicidade. Examinados os requisitos do edital do leilão, número 2, de 2011, transcrevo abaixo as cláusulas que disciplinam a figura do operador aeroportuário e sua participação no procedimento licitatório na forma de consórcio. A definição de operador aeroportuário está inclusa na seção 1 das definições 1.1.33, operador aeroportuário, como pessoa jurídica a quem é conferido o direito de operar, direta ou indiretamente, um aeroporto. Já a sua participação no leilão, na forma de consórcio, está condicionada à detenção de percentual mínimo de 10% de participação,
não sendo admitida, segundo a cláusula 3.12, a inclusão, a substituição, a retirada, a exclusão ou ainda a alteração nos percentuais de participação dos membros consorciados a partir da data da entrega dos envelopes até a assinatura do contrato. Capítulo 3, da participação do leilão, seção 2, da participação em consórcio, 3.10. Em se tratando de consórcio, as seguintes regras deverão ser observadas sem prejuízo de outras existentes no edital. 3.10.4. O operador aeroportuário deverá deter, pelo menos, 10% de participação no consórcio. Item 3.12. Não será admitida a inclusão, a substituição, a retirada, a exclusão ou ainda a alteração nos percentuais de participação dos membros consorciados a partir da entrega dos envelopes até a assinatura do contrato. Para a comprovação documental da qualificação técnica, exigiu o edital que o membro do consórcio, a configurar como operador aeroportuário, apresentasse declaração que refletisse concorrentemente experiência mínima de 5 anos como operador aeroportuário, bem como a capacidade operacional de processamento de no mínimo 5 milhões de passageiros anuais, em pelo menos um ano nos últimos 10 anos, vide subcláusulas 4.46.1 e 4.46.2, seção 4 da habilitação técnica, 4.46. A qualificação para apresentação de propostas para quaisquer dos aeroportos dar-se-á por meio da apresentação de documentos emitidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado em nome da proponente ou de membro do consórcio que comprovem. 4.46.1. Experiência mínima de 5 anos como operador aeroportuário e 4.46.2. Processamento mínimo de 5 milhões de passageiros anuais, considerando o somatório de passageiros embarcados, desembarcados e em conexão em pelo menos um ano nos últimos 10 anos. Da leitura das cláusulas acima, bem como de toda a peça editalícia, resta claro que, uma vez cumpridas as exigências de percentual mínimo de participação e de comprovação de habilitação técnica, a única vedação existente, observada exclusivamente na etapa licitatória para a participação dos licitantes, é a de impossibilidade de alteração nos percentuais de participação dos membros consorciados a partir da data da entrega dos envelopes até a assinatura do contrato. Ademais, é imperioso observar e concluir que as regras do edital não podem ser examinadas como partes, retalhos, isoladamente, mas sim dentro de um sistema lógico e ordenado de normas, estando nítida que a exigência do item 3.10.4, ou seja, mínimo de 10% de participação no consórcio, não constitui requisito de habilitação técnica, mas simples regra de participação dos licitantes na modelagem consorciada, haja vista, está disciplinada no capítulo 3 da participação no leilão, seção 2 da participação em consórcio. Do contrato de concessão de aeroportos, número 003, ANAC 2012, SBKP. Já o contrato de concessão estabelece para o tema em análise aspectos preponderantes, conforme podem ser destacadas as seguintes cláusulas. Capítulo 3, dos direitos e deveres. 3.1. São direitos e deveres da concessionária durante todo o prazo da concessão. Seção 1, da concessionária. Subseção 1, dos deveres gerais. 3.1.1. Cumprir e fazer cumprir integralmente o contrato em conformidade com as disposições legais e regulamentares e ainda as determinações da ANAC editadas a qualquer tempo. 3.1.4. Manter, durante a execução do contrato, no que for aplicável, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. Retornando-se o raciocínio interpretativo do item 2, acima, fácil concluir que o contrato, ao exigir a manutenção durante a sua execução, no que for aplicável, de todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, refere-se aos requisitos operacionais, subseção 4, da habilitação técnica. Estes são aferidos objetivamente pela comprovação de experiência mínima de 5 anos como operador aeroportuário e processamento de passageiros tão somente. Examinadas as cláusulas de todo o contrato de concessão, não se verificou nenhuma previsão contratual que atribua limitação temporal ou exigência de manutenção do percentual mínimo de 10% do operador aeroportuário ao longo da execução do contrato.
sendo que, expressamente, a única limitação imposta nos 5 primeiros anos pertinentes a percentual é a manutenção pelo acionista privado de, no mínimo, 51% das ações com direito a voto da concessionária, não sendo permitida a alienação de ações a terceiros ou a realização de oferta pública, o que não se aplica ao caso concreto, cláusula 10.7.1. Certo é que nem todas as imposições feitas no edital devem ser consideradas na interpretação das cláusulas do contrato de concessão, haja vista o próprio contrato, no item 3.1.4, utilizar-se da expressão no que for aplicável. Caso não utilizado este raciocínio, chega-se ao resultado de perpetuação da licitação e engessamento econômico da organização societária que adjudicou a licitação, seguindo contrariamente à dinâmica da prática empresarial. Tanto é assim que o próprio instrumento contratual permite, mediante a prévia anuência desta agência reguladora, que durante todo o contrato de concessão, a concessionária e o acionista privado poderão realizar modificação direta ou indireta nos respectivos controles acionários ou transferir a concessão, regra válida igualmente para a cisão, a fusão, a transformação, a incorporação, a redução do capital da concessionária, conforme item 10.1 e 10.2. Não alteração do controle societário, manutenção das condições de habilitação técnica exigidas no edital, anuência prévia desta agência reguladora. A anuência prévia requerida enquadra-se nas disposições do item 10.7.2 do capítulo 10 do contrato de concessão, que versa sobre as regras de transferência da concessão e do controle societário. Capítulo 10, da transferência da concessão e do controle societário. 10.4. A ANAC autorizará ou não o pedido da concessionária por meio de ato devidamente motivado. 10.7. Nos 5 primeiros anos do prazo da concessão, contados da data de eficácia, serão observadas as seguintes regras. 10.7.1. O acionista privado deverá manter, no mínimo, 51% das ações com direito a voto da concessionária, não sendo permitida a alienação de ações a terceiros ou a realização de oferta pública. 10.7.2. A mudança de composição acionária do acionista privado, que não implique mudança de controle societário, somente poderá ser efetuada mediante prévia e expressa anuência da ANAC, observado o item 10.4. 10.7.3. O acionista privado não poderá admitir como acionista qualquer entidade, suas controladoras, controladas, coligadas, que seja acionista direto ou indireto da concessionária nos demais aeroportos objeto do edital do leilão número 2, diagonal 2011. Disciplina claramente a mencionada subcláusula que a mudança de composição acionária do acionista privado que não implique mudança de controle societário nos primeiros 5 anos, poderá ser efetuada, desde que com a prévia e expressa anuência da ANAC. Esta previsão contratual, de característica cautelar, atribui ao poder concedente o direito, dever, de monitoramento de possíveis propostas de alteração societária que comprometam a execução e a consecução dos objetivos buscados para a concessão da infraestrutura aeroportuária à iniciativa privada. Justamente por entender possível o alcance da anuência desta autarquia, vide item 10.7.2, transcrito acima, corretamente agiu aquela concessionária ao submeter consulta de aumento de capital do seu acionista privado ao crivo prévio desta entidade. Certo que, superados os 5 anos previstos na mencionada cláusula, não mais persistirá a necessidade de obtenção da anuência prévia da ANAC, para alteração de modificação de composição societária de igual natureza. Dito isso, e examinado o caso concreto, comprova-se que a redução do percentual de participação do operador aeroportuário na concessionária abaixo dos 10%, resultado da não intenção de integralização do capital aportado pelos demais sócios, não acarreta prejuízo ou comprometimento na manutenção dos requisitos de capacidade operacional, habilitação técnica, exigidos na peça editalícia.
Pelo contrário, o rearranjo societário proposto incrementa o capital social inicialmente integralizado pelos sócios, fortalece a empresa e valoriza a concessão. E o ato de não vontade de um dos sócios, no caso o membro que detém a qualificação de operador aeroportuário, em não acompanhar a integralização do capital, não pode possuir como resultado ilógico o engessamento econômico do acionista privado. Na situação aqui analisada, está-se por impedir uma ação de reorganização societária, característica intrínseca da dinâmica das organizações empresariais. O próprio enquadramento contratual do pedido de anuência traz como condição pré-existente que não haja alteração do controle societário, seja da concessionária ou do acionista privado. Vê-se que a participação acionária, que se concretizará reduzida, caso esta agência reguladora ofereça seu aceite, é de empresa que já se configura como sócia minoritária do acionista privado, não integrando o bloco de controle, não sendo capaz de promover qualquer impacto no controle da concessionária, conforme informação da requerente, a aposta na sua peça recursal, vide página 26 do presente processo. A título de informação adicional, acrescento que os parâmetros da organização societária da concessionária, bem como a disposição do poder decisório de cada sócio, estão dispostos no acordo de acionista, que pode ser consultado no processo administrativo número 0058 081 598 2012-14. Da mesma forma, há que se enfatizar, mesmo com a diminuição da proporção da participação societária do operador aeroportuário, que não se alterará as condições de habilitação técnica, capacidade de especialização operacional, exigidas no edital do leilão, visto que não há ingresso ou egresso de participantes, haja vista a permanência da Aegis Airport Operation no acionista privado. Além do que, permanece inalterado o número de ações correspondente ao capital inicialmente por ela integralizado, cujo montante garantiu as condições de participação no certame. Na verdade, o que ocorre é uma aparente diminuição na sua representação, acarretada pelo robustecimento financeiro das demais sócias. Mantém-se, da mesma forma, todos os recursos operacionais necessários e a especialização requeridos à época da licitação, não se verificando repercussão concreta na prestação do serviço ora concedido. O que parece ser de importância para a presente anuência é a comprovação e permanência da efetiva capacidade operacional, expertise da concessionária, em prestar adequadamente o serviço público para qual foi designada, que não se confunde com a manutenção de percentuais mínimos de participação do operador aeroportuário exigidos expressamente na etapa do leilão. Esta tese pode ser fortalecida pela possibilidade de a própria concessionária, pelo know-how adquirido durante a concessão, per si, acumular os atributos de habilitação técnica, de experiência e capacidade operacional exigidos no edital e assumir a figura de operador aeroportuário na totalidade, dispensando-se a necessidade de um operador aeroportuário em sua sociedade, considerada como a tese da autohabilitação técnica. A hipótese de a concessionária per si figurar como operador aeroportuário, desde que preenchidas as condições de habilitação técnica determinadas pelo edital, foi objeto de manifestação positiva da Procuradoria Federal desta agência, por meio do parecer número 00451, diagonal 2016, PROT, PFANAC, PGF, AGU. Este é o meu relatório. Pergunto aos senhores se tem mais algum comentário. Só o senhor entendeu? O senhor tem uma parte que o senhor coloca ali que depois dos 5 anos não há mais necessidade da anuência. O senhor quis traçar alguma coisa nesse paralelo aí. O que é importante que a gente considere é que o próprio contrato ele tem 2 momentos. O momento que está antes dos 5 anos, no qual, se ela tiver, se a concessionária tiver a necessidade de fazer alguma modificação, ela tem que ter a prévia anuência da agência.
Isso significa, por outro meio, que isso poderá acontecer, que é o caso concreto que nós estamos tratando. Após os 5 anos, nem mais isso é necessário. Ela, de modo próprio, pode realizar a modificação, não mais sendo necessária a consulta à agência, dado que ela mesma, até por de per si, ela mesma já atingiria os patamares previstos quando do edital, de que ela já teria os 5 anos de experiência para até poder se autoassumir a própria coordenação dos seus trabalhos. Essa é a visão que está no contrato. Essa é a comparação que eu tentei mostrar aqui. E o edital, diretor, ele coloca os 10% que depois não pode ser modificado entre a entrega e a assinatura do contrato, não é isso? Exatamente. E é o único local onde isso aparece. Alguma consideração? Seu voto, por favor, diretor. Portudo, quanto acima exposto, considerando os ditames da Lei 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, do Decreto 7.624, de 22 de novembro de 2011, e da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, considerando a competência desta diretoria colegiada para discutir e decidir, em instância administrativa final, as matérias de competência da agência, segundo o caput do artigo 9º, anexo do regimento interno da agência, resolução número 381, de 14 de junho de 2016, artigo 56, parágrafo 1º da Lei número 9.784, de 29 de janeiro de 1999, considerando que a exigência listada na cláusula 3.10.4 do edital do leilão número 02, diagonal 2011, de percentual mínimo de 10% para a participação no consórcio, não constitui requisito de habilitação técnica, mas regra de participação dos licitantes na fase de leilão, haja vista estar disciplinada no capítulo 3 da participação no leilão, seção 2 da participação em consórcio, considerando que a única vedação existente, observada exclusivamente na etapa licitatória a participação dos licitantes, é a de impossibilidade de alteração nos percentuais de participação dos membros consorciados a partir da data da entrega dos envelopes até a assinatura do contrato, considerando não haver no contrato de concessão de aeroportos número 003, ANAC 2012, SBKP, previsão contratual que atribua limitação temporal ou exigência de manutenção do percentual mínimo de 10% do operador aeroportuário ao longo da execução do contrato, considerando que o alcance do interesse público reside, inclusive, no poder desta Agência Nacional de Aviação Civil de não obstaculizar, uma vez atendidos os limites legais e contratuais impostos a concessões, iniciativas de reorganização societária que reflitam unicamente a dinâmica intrínseca das organizações empresariais, considerando que o novo arranjo societário, segundo informações da concessionária, não promove qualquer impacto no controle societário da concessionária, considerando que a minoração do percentual de participação societária do operador aeroportuário não possui o condão de alterar as condições de habilitação técnica, capacidade de especialização operacional exigidas no edital do leilão, não havendo comprometimento na prestação do serviço ora concedido, considerando que estão mantidos os pressupostos de habilitação técnica exigidos no item 3.14 do contrato de concessão de aeroportos número 003, ANAC 2012, haja vista a permanência da Aegis Airport Operation no acionista privado, considerando a comprovação e permanência da efetiva capacidade operacional, expertise da concessionária em prestar adequadamente o serviço público para qual foi designada, considerando que compete a essa Agência Nacional de Aviação Civil adotar medidas para o atendimento do interesse público e para o desenvolvimento e fomento da infraestrutura aeroportuária, e considerando os elementos fáticos dispostos nos autos, voto pelo conhecimento e provimento do recurso e, por decorrência desta decisão, pelo deferimento do pedido de prévia anuência da modificação da participação societária da Aeroportos Brasil S.A., acionista privado da concessionária Aeroportos Brasil Viracopos S.A., por todas as razões acima expostas. Proponho ainda a restituição dos autos à Superintendência de Regulação Econômica de Aeroportos, SRA, como para conhecimento e providências subsequentes. É como voto, senhores. Só uma dúvida, diretor, antes de o senhor colocar. Eu não me recordo se existem outros contratos com a mesma situação, da exigência dos 10%. Não sei se...
Existem outros contratos também na mesma situação? Acho que não. Esse é o primeiro caso que surge em relação a isso. Que surge, mas dos outros aeroportos, quando foram feitas, também foram feitas as exigências dos 10%, eu não me recordo. No atual aumentou, mas no passado. Eu acho até que o atual aumentou em razão dessa problemática aqui. Parece que foi esclarecido. Nos anteriores, área técnica. No interior era menos, era 5%. Estou vendo aqui o jurídico já... 10% também nos anteriores? Tem, cadê? Claro. Era 5%. Oi? Do operador? Eram 5%, agora é 10%. Esse caso é 10% e agora vai ser 15%. A doutora Paula está dizendo 10% ali. Qual é? 10% também é a mesma situação. Então, o que a gente resolver nesse, sim, vai resolver para todos. Né? Diretor Ricardo. Eu concordo com os argumentos apresentados pelo diretor Paes de Barros e voto favoravelmente com o relator. Tá. Diretor, eu quero parabenizar, os argumentos são extremamente robustos, o relatório é extremamente convincente. São robustos, são fortes os argumentos, eu tenho apenas algumas dúvidas pessoais que eu gostaria de pedir vista do processo, mas me comprometo com a diretoria em trazer já na próxima, sem falta. São apenas alguns detalhezinhos que eu quero pegar, até em razão do impacto que isso pode ter também nos demais. Né? Pedido visto pela presidência.